Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal e mais um dia aqui para juntos lermos o Catecismo da Igreja Católica. É com muita alegria que eu tenho seguido com esse projeto aqui. Não é fácil, mas ele está sendo válido, antes de tudo, para mim, para aprofundar, para aprender, e eu espero que esteja sendo algo bacana aí para você também. Que o Espírito Santo nos ilumine, que ele venha nos dar o discernimento, o conhecimento, e que diante de tudo aquilo que aprendermos hoje possamos acreditar e confiar ainda mais em Deus. Vamos lá, hoje vamos começar do parágrafo 571. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Lembrando que há algum tempo nós já caminhamos aqui diante do credo, dentro do credo, a nossa profissão de fé. Então, a gente fala exatamente isso. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Então, hoje em específico, nós vamos ver isso. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ok? O mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos e a igreja, na continuidade deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas, pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo. Então aqui logo no começo a gente já pode ver que Deus tinha planos para Jesus, A vinda de Jesus tem um plano, mas esse projeto todo, dessa vinda de Jesus, ele se realiza pela morte redentora de Jesus. A igreja permanece fiel à interpretação de todas as escrituras dada pelo próprio Jesus, seja antes, seja depois de sua Páscoa. Não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, que o entregaram aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. A fé pode, pois, tentar investigar as circunstâncias da morte de Jesus, transmitidas fielmente pelos evangelhos e iluminadas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Parágrafo 1. Jesus e Israel. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, combinaram de matá-lo, por causa de certos atos por eles praticados, como a expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dias de sábado, interpretação original dos preceitos da pureza da lei, familiaridade com publicanos e com pecadores públicos. Jesus pareceu a alguns mal intencionados suspeitos de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob a forma de apedrejamento. Então, todos esses atos que Jesus praticou foi o que deu motivo para que ele fosse condenado. Muitos atos e palavras de Jesus construíram, portanto, um sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus, mais ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas. São os fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus elogia alguns deles, como o escriba de Marcos 12:34, e repetidas vezes come com os fariseus. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, as formas de piedade, esmola, jejum e oração, o hábito de dirigir-se a Deus como Pai, a centralidade do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito, a submissão à lei na integralidade de seus preceitos escritos e, para os fariseus, na interpretação da tradição oral. A centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo, em que Deus habita de forma privilegiada. A fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Jesus e a lei. Jesus fez, no começo do Sermão da Montanha, uma advertência solene, na qual apresentou a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança, à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja,
e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Essa passagem vai muito de encontro com aquelas pessoas que falam, né, que a Bíblia está desatualizada, que as coisas mudaram. Então aqui já fala, né, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo isso aconteça. Jesus, o Messias de Israel, portanto, o maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integralidade, até seus mínimos preceitos, segundo suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integralidade sem violar um mínimo preceito. Eis a razão pela qual, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo, e como recorda São Tiago, quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era de grande valor para os fariseus. Tal princípio, tornado extensivo a Israel, levou muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Não querendo eles se envolver em uma casuística hipócrita, só podia preparar o povo para aquela intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei, exclusivamente pelo justo em lugar de todos os pecadores. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada em tábuas de pedra, mas em seu coração de servo, o qual, pelo fato de promover fielmente o que é de direito, tornou-se a aliança do povo de Deus. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticam todos os seus preceitos. De fato, pela sua morte, redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Com frequência, argumentou na linha da interpretação rabínica da lei. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor sua interpretação em grau de igualdade com as deles, porque ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Nele, a mesma palavra de Deus, que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, se fez ouvir novamente sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra não revoga a lei, mas a cumpre, fornecendo de modo divino a interpretação última dela. Ouvistes também o que foi dito aos antigos. Ora, eu vos digo, com a mesma autoridade divina, Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro. Assim, declarava puro todos os alimentos. O que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Ao dar, com a autoridade divina, a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com alguns doutores da lei que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam. Isto vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra, muitas vezes com argumentos rabínicos, que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado por meio das curas operadas por ele. Jesus e o templo. Jesus, como antes dele os profetas, teve pelo templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria 40 dias após o seu nascimento. Com 12 anos, decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas do seu pai, com o P maiúsculo. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. Até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Essa aqui vai para aquelas pessoas que falam que não precisam ir à igreja para rezar, né? Até Jesus ia ao templo. Não, o rezo de casa mesmo não precisa. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu Pai,
uma casa de oração. Ele se indigna pelo fato de o átrio externo do templo ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu pai. Não façais da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembram-se do que está escrito: o zelo por tua casa me há de devorar. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram respeito religioso pelo templo. No limiar de sua paixão, Jesus, no entanto, anunciou a ruína desse esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui um anúncio de um sinal dos tempos finais que vão se ter início com sua própria Páscoa. Essa profecia, porém, foi erroneamente relatada por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Longe de ter sido hostil ao templo, aliás, local em que ministrou o essencial do seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para sua igreja futura. Mais ainda, identificou-se com o templo ao se apresentar com a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque a sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, que manifestará a entrada de uma nova era da história da salvação. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores, com a mesma familiaridade com que comia com eles. Contra os que, dentre os fariseus, confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus afirmou: não é a justos que vim chamar à conversão, mas a pecadores. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que presumem não necessitar de salvação, estão cegos por conta própria. Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. No entanto, foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Por isso que disseram, com razão, cheias de espanto: só Deus pode perdoar os pecados. Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa se torna presente e revela o nome de Deus. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta: quem não está comigo, está contra mim. Assim também quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o templo. Ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, quando afirma: antes que Abraão existisse, eu sou, e até eu e o Pai somos um. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realizava. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam assim por ignorância e ao mesmo tempo pelo endurecimento da incredulidade. Resumindo, Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas a cumpriu com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. Ai, que susto! Jesus venerou o templo subindo até ele nas festas judaicas de peregrinação. Amou com amor zeloso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. Se anuncia a destruição do templo. É como manifestação de sua própria morte e da entrada em uma nova era da história da salvação, na qual seu corpo será templo definitivo. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram com o próprio Deus Salvador. Alguns judeus, não reconhecendo Deus feito homem e vendo nele um homem que se faz Deus, julgaram-no blasfemo. E assim então encerramos esse trecho aqui, que mostra esses desafios de Jesus, porque
vem essa crucificação, mas é muito lindo ver como que Jesus permanece firme diante daquilo que foi proposto como missão a ele, né? Ele não se deixa esmorecer por questionamentos, né? Quando falam, você tá ficando louco de fazer essas curas, sei lá. Realmente, né? Eu tô louco. Podia acontecer isso, né? Mas Jesus se manteve firme diante daquilo que era a missão dele. E eu te convido também a você ser firme, né? Não deixar se levar por pensamentos de pessoas que estão aí à sua volta. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tchau!